Mais um podcast Talk Hugo, mas antes de mostrar o nosso convidado de hoje, eu quero falar aqui, ó, Esportes da Sorte, meu amor. Vários campeonatos rolando pelo Brasil, já tem campeonato da Série A, B, C, D, e você pode apostar aqui, ó, Esportes da Sorte, a única casa de apostas que paga até R$1 milhão. Eu vou repetir, R$1 milhão. Vai lá, Esportes da Sorte, a Nike de Pernambuco. Eu quero falar também da Quina da Sorte, que você sabe que nas edições anteriores você teria que acertar os 5 cavalos na ordem exata. Só que mudou. Não precisa mais você acertar na ordem exata. Basta acertar os 5 primeiros animais. Ok? Você vai lá, quinadasorte.com.br, aposta R$3. Presta atenção, aposta R$3. Se você fizer a quina, você leva 50, ou melhor, R$5.000. A quadra leva R$50. Quinadasorte.com.br acontece todo domingo, às 13 horas, direto lá de Aquiraz. É uma cidade, um município lá do Ceará, onde fica o Jockey Clube Cearense. Eu estou narrando para você todo domingo a Quina da Sorte, você montado na grana. Esportes da Sorte e Quina da Sorte são os nossos patrocinadores. Olha, deixa eu falar aqui rapidinho aqui, antes de mostrar o convidado. Peraí, não mostra o convidado agora, não. Que o currículo dele, eu falei para ele o seguinte. A Isli Viana, minha amiga jornalista, a Isli Viana, mandou o currículo do nosso convidado de hoje. O que você faria se arrecadasse R$1 milhão? Para um empreendedor social brasileiro, a construção de uma escola no interior do Senegal foi o ponto de partida para alcançar um objetivo tão ousado. Por isso que nós trouxemos aqui hoje Carlinhos Senegal do Brasil. É isso? Do Brasil, do Recife, Barra Recife. Barra Recife. Exato. Carlinhos Senegal, tua história, cara. Primeiro, você é missionário? Sou missionário. Qual é a denominação? É metodista. Eu sirvo através da Igreja Metodista. Sei. A Igreja Metodista não é uma denominação tão conhecida no Brasil, mas é muito histórica, né? Fundada por John Wesley na Inglaterra, exatamente no período da Revolução Industrial, um momento muito difícil para os ingleses. E é uma igreja que se difundiu muito na América do Norte e chegando aqui no Brasil. Ela não é tão conhecida como as outras denominações, mas é uma igreja que tem um marco social muito forte na construção de escolas, universidades, no período pós-colonial, né? Tá, mas aí que então, por que então te chamam de empreendedor social? Como é que pintou essa tua história entre Brasil, Recife, vamos para o Recife, e Senegal? O que é que passa? Por que essa história com Senegal? Pintou, isso é uma vontade, foi um plano de Deus na tua vida? O que foi, velho? Nada. Gostou do plano de Deus? Gostei. Gostou? Foi bem? Não, pô. Rapaz, o cara é forte. Não, eu era um cidadão aqui de Recife, frequentava uma igreja evangélica, minha mulher era bancária, né? Funcionária de um banco aqui. Qual é o banco? Pode falar. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aqui na Rua da Hora. Trabalhou 13 anos como funcionária, para um cargo de gerente. Eu era empresário do ramo de informática. Hoje a minha ex-empresa está aqui no Porto Digital, né? Que é o Vale do Silício do Brasil hoje. Né, onde se pensa tecnologia, tudo. E a gente sempre teve essa veia para cuidar de pessoas, trabalhar com pessoas, por conta da igreja. Como eu disse, a igreja metodista ela tem um braço no social muito forte. E aí o que aconteceu? A gente começou a estudar outras culturas, outros povos, e viu que existiam outros lugares. O missionário, ele é alguém que é enviado por Deus para fazer a obra de Deus em um determinado lugar. Então não está totalmente relacionado a fazer um trabalho social. Sim. Mas Deus falou para a gente Senegal através de um professor, a gente ia estudando os países mais pobres do mundo, né, economicamente falando, que o Senegal é um país muito rico de cultura e outros aspectos, e a gente viu que o Senegal estava ocupando um lugar ali especial no oeste da África,
que a gente poderia desenvolver um trabalho lá. Débora, ela dava aula na Aliança Francesa, aqui no Derby, então ela falava francês. E tu não falava nada? Não, eu falava mal português, como um bom brasileiro, né? E Débora já era trilingue, falava inglês, falava francês. Cada vez mais eu gosto daquela frase, por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Uma grande mulher, Olha uma grande aí. mulher. E eu disse, aí o meu professor disse, ó, vai no Senegal, Débora fala francês, tira férias. E assim, não é costume dos brasileiros tirar férias e ir para a África. Eu acredito que vai ser uma nova tendência por causa do crescimento do continente africano, de países, né, economicamente, e esse resgate, né, da cultura africana. Mas beleza, a gente comprou a passagem e foi. E a gente até lembrou da música. Peraí, cara. Como é comprar uma passagem e vai, cara? Tu fala de uma forma tão simples. Não, a gente comprou a passagem, ela saiu do Banco do Brasil, ela pediu demissão. Não, a primeira viagem não. Não. Ela era bancária, eu era empresário. Foi férias. Férias. Vamos Pra que ali Miami? Pra que Paris? Vamos no Senegal ajudar o povo que precisa. Vamos no Senegal. Inicialmente foi uma viagem para conhecer o país. Foram 15 dias, a gente foi conhecer o país, conheceu a parte pobre, a parte rica, conhecer um pouco da economia, visitou vários projetos e a gente viu que seria uma possibilidade da gente desenvolver, mas não era nada concreto ainda. Voltamos para Recife e aquilo ficou no nosso coração pulsando muito forte. Em 2012 a gente teve a Primavera Árabe, né, no norte da África, que foi a queda dos ditadores, né? E o Senegal tinha um presidente que ocupava um cargo há muitos anos, ele caiu, então o país pegou fogo, não deu pra gente ir. Guerra civil, destruição. Bombando. E a gente não foi, mas a gente foi de 2013 para 2014, no final do ano, depois desse período difícil. E a gente levou os nossos filhos, porque a gente tinha um filho de 9 anos, que hoje tem 17, e um filho de 14, que hoje tem 22. Porque a gente disse, se os meninos toparem, a gente topa. A gente já topou. Falta só os meninos toparem. E a gente leva os meninos. E quando a gente chega lá, os meninos adoram o país. Adoram. Beleza, Carlinhos, mas aí você chega no Senegal, qual é a estrutura de uma casa que tu teve lá? Precária, tu foi morar onde, velho? Porque tu já tá atropelando aí, eu quero saber de tudo. Quando a gente chegou nessa segunda viagem, era também uma viagem de reconhecimento, porque por conta dessas crises, atrapalhou o nosso programa. E querendo ou não, eu tinha uma empresa, Débora ainda era gerente de um banco, e quando a gente chega lá no Senegal com os meninos adoram o país. Nessa visita, e a gente não esperava isso, não pela pobreza, porque o Senegal é o 25º país mais pobre do mundo, mas pela infraestrutura, a língua é diferente, o povo é um país, 95% da população é muçulmana, a gente é cristão. Ou seja, a gente está acostumado com igreja católica, igreja protestante para tudo que é lado, e lá não é, lá são muçulmanos, mas os meninos adoraram. É como se a gente tivesse voltado para casa, sabe? Que coisa. E aí os meninos gostaram, e eu olhei no olho dele e disse, aí, vocês querem? Ele disse, eu quero. E meu filho menor disse, pai, eu nasci para viver nesse lugar. Peraí, que eu me arrepiei todinho. Não, foi... Como é que é isso? Deixa eu contar a história do jeito que aconteceu, Hugo. Foi muita onda. A gente tava no carro, voltando para o aeroporto, e eu quis, desde a primeira viagem, fazer parte disso. É muito espiritual, é muito divino, não é algo, não tem lógica, não adianta encontrar lógica nisso. Também não estou encontrando, não. E aí, por quê? Débora alcançou o ápice da carreira dela, eu tinha uma empresa, enfim, questão financeira a gente já estava bem resolvido, mas a gente servia a Deus e a gente queria servir também no ápice do serviço, né? Chegar mais próximo e poder entregar aquilo que a gente poderia entregar com aquilo que a gente ganhou durante a vida, o conhecimento. Mas quando a gente chega lá e a gente tá voltando, a minha mulher ainda estava meio insegura, porque ela é mãe, tem uns filhos e tal. E no carro, meu filho mais novo olha para ela, nos olhos dela. E eu tava chorando, o Gabriel chorando um pouquinho, porque a gente ia voltar. Ele olha e diz assim, mãe, você tá voltando porque você quer voltar. Mas se você não vir aqui no Senegal, ele chorando muito, eu vou voltar nesse país. Eu vou morar nesse país, eu vou viver nesse país. Eu vou morrer e ser enterrado no Senegal. O que é isso, cara? Ele tinha 8 anos de idade. Foi nesse momento que a gente entendeu que era de fato algo da parte de Deus. E a gente voltou automaticamente. Débora já falou com o pessoal no banco. Eu já falei com o meu sócio. A gente já começou a trabalhar para... Ela usou aquela demissão voluntária.
do banco? Inicialmente ela tinha pedido uma licença sem vencimento, porque a gente foi para o Rio de Janeiro estudar antropologia, sociologia e tal. E no meio do caminho ela decidiu pedir demissão mesmo. Você chega e entrega o seu cargo e pede demissão. Caraca, velho. Bom, aí a família toda, todo mundo Senegal na cabeça, e voltaram ao Brasil, lógico. Voltou dessa viagem. Em 2000 e... A gente está em 2012 para 2013 aí. Início de 2013. Nessa ida de vocês, da família, vocês não começaram a construir absolutamente nada. Nada. Foi só uma viagem conhecer o reconhecimento do território. Sobretudo para os filhos. Beleza. A gente levou as crianças no shopping, a gente levou numa comunidade mais pobre, a gente levou numa aldeia, a gente mostrou o país e suas realidades. Como se eu tivesse vindo em Recife e mostrado o Recife. Suas dificuldades, seus desafios, a parte rica, o shopping. E eu disse, olha, tem tudo isso aqui. Porque eu não queria que ele visse o Senegal só como pobreza. Pobreza, ou só a beleza e esquecesse a pobreza. Então a gente mostrou tudo, eu sempre fui muito realista com meus filhos. E eu disse, olha, a gente vai trabalhar muito nessa região, mas a gente vai tomar um sorvete no final de semana, naquela sorveteria. Então, assim, a gente foi muito organizado, foi muito planejado esse processo, que a gente chama de imersão cultural. Né? A gente pensar uma imersão cultural, trabalhando estou trabalhando muito, mas eu preciso descansar. Tem um lugar que é mais difícil, mas no final de semana a gente vai na praia, né? Eu acho que tem tudo a ver também com a forma como a família vive, né? E a língua? Como é que ficou a língua para vocês se comunicarem? Como é que foi esse processo? Débora, beleza. Falava francês. Tranquilo. Isso. E vocês, cara? Criança, bora passar nos teus filhos. Débora, começando por Débora, que apesar de falar francês, chegando no Senegal, a gente descobre que uma boa parte do Senegal não fala língua francesa, porque é uma língua colonial. E o Senegal resiste muito ainda à colonização. É um dialeto. É uma língua local. Isso. É uma língua local chamada Wolof, que é uma língua franca que todas as línguas falam para se comunicar. E aí, quando Débora chega também fala no francês da França, né? Com a gente descobre também que o francês falado lá é diferente do francês da França. Porque tem outras influências locais e não tem a mesma dicção do francês, do curso de francês que Mas dava para entender. Não, dá para entender. Mas como você trabalha, na pirâmide social, você trabalha com a classe baixa, você já não tem língua. Que é isso? Porque as pessoas já não tiveram acesso à escola. Então, assim, era bom ela falar francês, ajudava, principalmente na parte burocrática, que tudo é em francês. Mas o Senegal, eu dizia que é o Senegal oficial, né? O Senegal real, ele não fala francês. O Senegal periférico, ele fala o Wolof, que é a língua nativa do Senegal. Ô Carlinhos, eu queria mostrar aqui, pra galera que tá vendo a gente, aquela reportagem da jornalista, minha amiga Isli Viana, nossa amiga Isli Viana. A Isli Viana foi até ao Senegal. Exato. Como é que foi a tua amizade com a jornalista Isli Viana? Você já a conhecia ou conheceu? Eu conheci a Isli da TV, né? Como todo mundo vê na TV. E aí um amigo, né, chamado Fábio Silva, que é o fundador do Transforma Brasil, uma ONG, inclusive dou aula lá hoje, ele levou a Isli como parte da equipe. Ele foi fazer uma visita, ele queria abrir o Transforma Senegal, ele tinha queria fazer uma parceria comigo, queria muito me conhecer, e levou Isli. Então, assim, eu não sabia o que Isli ia fazer. Eu sabia que ela era jornalista, mas até então eu não via ela filmar, eu só via ela falar. Que ela era âncora, ela falava, né? E aí ela chegou lá e fez isso, assim. Depois que eu vi, eu não tinha noção do que eu tinha feito até aquele momento. Quando ela mostra a matéria, eu vejo na televisão, eu começo a chorar e dizer... Tu viu aonde? Eu não vi ao vivo porque lá no tenho Senegal? Um fuso horário e tal. Eu vi no YouTube. No YouTube? Do canal, isso. Cara, eu queria mostrar só um pouquinho aqui. Essa matéria aqui tá no canal... Missão Senegal. Missão Senegal. Deixa rolar só um pouquinho aqui. Vamos deixar rolar um pouquinho aí. De um povo alegre, trânsito caótico e beleza exuberante. Mas também de uma história marcada pela escravidão. Nossa viagem começa em Dakar, capital do Senegal. País que só deixou de ser colônia francesa há apenas 50 anos.
Mesmo com um governo considerado democrático, a população não tem acesso a serviços básicos, como saúde e educação. Aqui falta energia todo dia. O país no extremo oeste africano foi o último a deixar de vender seus negros e ganhou muito dinheiro. Beleza. Eu tô vendo matéria do Brasil. Isso, é o que aconteceu. Que semelhança é essa? É uma semelhança muito grande. E foi coisa- engraçado, porque a gente estudou muito história, apesar de ser minha área, não ser das ciências sociais, mas a gente, para imergir numa cultura e conhecer cultura, a gente estudou muito história. E quando o Isley chega lá, eu digo, olha, tem essa história. Né? A gente tem uma semelhança muito grande, porque não Senegal, porque o Senegal hoje é o país Senegal, mas na época antes da colonização eram regiões e reis. Aquele foi a última região a enviar escravos para a América. E o Brasil foi o último país a comprar escravos. Ou seja, existe uma semelhança muito grande. Existe muitos de nós aqui no Brasil com sangue senegalês. Impressionante, né? Então, cara. ela disse, caramba, isso é um link perfeito. Então ela disse, aonde é que está a história? Eu levei ela na ilha de Gorée, que é essa ilha que aparece, que é o maior entreposto, né, com as Américas, por onde passaram mais pessoas escravizadas no mundo. E eu contei essa história para ela. Eu fui contando naturalmente, porque eu já era de lá, já conhecia. E isso virou esse monstro aí. Deixa ficar rolando a reportagem aí, que aí a gente vai falando. Sabe, quando qualquer imagem que eu passar aqui, a gente vai parando aí. Pode deixar rolar a imagem, André? Tranquilo aí? Com o som um pouco baixo. Virou essa matéria, eu acho que tem 2 ou 3. São 3 dias ela fez uma série. Uma série. Eu estava na TV Clube à época, não era a TV Clube ainda. Isso. Hoje é a TV Guararapes. Eu estava na época quando ela foi, sozinha, sabe? Sozinha, ela levou uma câmera pequena, uma outra câmera que não era nem profissional, semi-profissional. E assim, ela ia me perguntando, eu aleatoriamente dizendo, e quando eu vi, saiu isso. Ó. A gente estava dentro desse barco, a gente chegou na ilha, essa é a ilha de Gorée. É o maior entreposto da escravidão com as Américas. Passaram mais de 6 milhões de pessoas, né? Aí nessa ilha, hoje é um patrimônio da humanidade, é tombado. Você vai ver que figuras, né, e presidentes da época, como Mandela, tiveram lá pedindo perdão em nome da escravidão, né? Por onde os países que mais receberam pessoas escravizadas. E ela foi contando essa história, me perguntando. Olha aí. A casa dos escravos, né? Por onde eram feitas as triagens. Você vê que ela tá gravando com uma GoPro, uma câmera de mão. Ilha de Gorée. Ilha de Gorée. É um lugar fantástico, vale muito a pena conhecer o Senegal. E indo no Senegal, conhecer a Ilha de Gorée. Carlinhos, a gente vai... Deixa rolando as imagens aí. A gente vai, né, para voltar aqui pro teu assunto. A escola... Eu te trouxe aqui por causa de tu fundou uma escola no Senegal. Exatamente. Com que dinheiro, velho? Exatamente. Peraí, com que dinheiro foi com a indenização da Débora do Banco do Brasil? Foi com o teu dinheiro da informática? Como é que tu arrecadou? Foi R$1 milhão, é isso? Mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. E como... Bicho... Eu sou um milionário sem milhão, né? Eu sou um milionário que fez com 1 milhão a escola. Quem construiu essa escola? Me explica, eu quero isso. O que aconteceu? Quando o Isley chegou lá para visitar a gente, vai mostrar já aí, eu estava dentro de uma garagem, desenvolvendo um projeto piloto. Débora dava aula de alfabetização para mulheres e eu dava aula de informática. E aí eu comecei, porque a minha primeira graduação é na área de TI, que eu tenho uma empresa de TI. Eu comecei a dar aula de informática básica. Disse, quero aprender a língua, quero conhecer o país e quero ajudar as pessoas dentro da minha garagem. E comecei a formar 10, 20, 30, 40 pessoas, até que isso virou um curso de nível técnico. E a gente tinha um curso de nível técnico na área de tecnologia, para jovens, e um curso de alfabetização para mulheres não alfabetizadas. A gente identificou que no Senegal, quase 80% das mulheres de periferia não falavam a língua oficial do país. E ler e escrever? Não fala. Se não fala, não lê, não escreve, né? Que é a sequência, né? Normalmente você fala a língua, mas se você não fala bem, você não lê bem, você não escreve bem. Eu não escreve, né? Então, Débora começou a alfabetizar mulheres. As mulheres alfabetizadas iam para o curso de informática e eu inseria no mercado de trabalho. Tudo isso dentro de uma garagem. E o que aconteceu? Um dos alunos viraram professor, porque a ideia também era empoderar os locais, fazer com que as pessoas conseguissem assumir o protagonismo do projeto.
E o curso saiu da garagem, que foi bem no período que Isli foi. Assim que ela saiu, eu consegui sair da garagem e aluguei uma casa maior e nasceu o Instituto Dorcas de Ensino, que é um instituto voltado para a área da educação. Até então, educação técnica, porque era o que eu tinha para dar, e alfabetização de mulheres. E o que aconteceu? Como funcionou, como começou a funcionar tão bem o curso na capital, e eram os alunos que já tinham virado professores, alunos viraram gestores, já estavam dando aula. O meu papel era de procurar emprego para as pessoas, fechar parcerias e dar formação para os professores. Mas aí, como sobrou um tempo, eu comecei a visitar uma outra comunidade, a 130 quilômetros de Dakar. Né, uma comunidade chamada Chai Jai, que é onde passam aquelas crianças na abertura. Na abertura. Como é o nome? Chai Jai. Chai Jai. Parece meio chinês, mas é um nome... Chai Jai. É um nome bem local, bem típico. Que é essa comunidade que ela está indo agora, né, para o interior. Exatamente aí é a escola, perto dessa região. Essa escola? Não. Eu vou mostrar para vocês a escola. Mas quando ela foi, não tinha escola, tá vendo? Ó, Chai Jai. Isli, na verdade, ela, quando foi lá e mostrou a matéria, o que a gente conversou me fez pensar em escola. Então, ela foi uma figura muito importante, porque ela fazendo a matéria, ela me fez rever aquilo que eu tinha feito e me fez pensar muita coisa. E aí, eu chegando nessa aldeia que está passando aqui, eu disse, um garoto chegou para mim e disse, tio, eu não estou indo para a escola mais. Eu disse, por quê? Ele fez 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. 14. E chega lá, não tem merenda, não tem luz elétrica, enfim. Muito calor, você vai ver que essa região é muito arenosa. É o fim do deserto do Saara para o começo do Cinturão Verde, né? Que é um cinturão que dobra. Você vai ver, é só areia. E esquenta muito. Eu tô indo sábado que vem pro Senegal e a gente pega temperaturas assim, acima de 40 graus, 45 graus. Eu já peguei no termômetro. Certo. Fora a sensação térmica. Aí essa molecada aí mesmo. Aí um desses meninos chegaram para mim e disseram, eu não vou mais na escola. Eu voltei com aquilo no meu coração, sabe? Eu disse, caramba. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Essa tua presença, da Débora, não gera um certo ciúme, um estranhamento com o governo? Já teve alguma coisa? Pô, o que esses caras estão fazendo aqui? Quem são esses caras? Todo mundo faz essa pergunta lá, né? Você entra num país, vou construir escola... Cara, não houve nada. É porque, na verdade, os missionários, eles sempre vão, fazem algo e deixam, né? Se você olhar, por exemplo, as escolas que foram construídas por missionários aqui do grupo salesiano marista, foram missionários que construíram. Eles foram embora. Mas a gente está falando de um país que veio de uma guerra civil, entendeu? Mas a gente isso também aconteceu no período no período pós-colonial, né? Era um período muito difícil no Brasil. Peraí. Olha a camisa do esporte aí, ó. Dá uma pausa. Peraí. Tu é rubro-negro, não? Somos esporte. Eita, olha aí, o cara... Não, volta lá. Esse senhor, ele é meu pai na aldeia. Porque o que acontece? Quando eu chego aí, eu sou adotado por uma família. Tem que ter 2 podcasts com esse cara, velho. Só um não vai dar, não. É muita história. Cadê a camisa do esporte? É muita história, velho. Um podcast só não dá. A gente tá conversando aqui, gente, com Carlinhos Senegal, um missionário que faz sucesso ainda no Senegal, mas graças ao trabalho dele. Vamos lá. Vai chegar. Esse senhor, ele é meu pai lá no Senegal, né? E o que aconteceu? Para aí. Uma das pessoas que vieram visitar, trouxeram a camisa do esporte para dar. E é aquela coisa que o rubro-negro tem, né? Vamos levar para converter o cara ao esporte e tal, o cara do... E ele não sabia no que era esporte? Não, e ele nem sabia o que era esporte. Eu lembro que a gente tem uma bandeira do esporte e uma camisa. Ele adorou, ainda tá com selo, porque é oficial. E o que aconteceu? Eu lembro que eu vou na casa dele, a toalhinha do birô dele é a bandeira do esporte. Então, e ele gosta porque ele diz, é a camisa do Brasil. Quando eu for lá, eu quero que ele faça o time do esporte. Isso viralizou na página do esporte. Porque a gente botou a hashtag e a turma disse, agora tem rubro-negro na África e tal. Foi a maior resenha, agora, né? Ô Carlinhos, a gente tá falando muito das crianças, né? Escolas, etc e tal. Os adultos, cara, tem algum trabalho para os adultos? Por exemplo, seu pai, por exemplo. Isso, meu que pai... tipo de trabalho missionário vocês têm para eles? O meu pai, ele já é pastor de uma igreja. Na verdade, eu fui lá, não fui para abrir igreja, fui para dar apoio aos trabalhos que já existiam.
e dar esse apoio na área da educação, né? Então, o que aconteceu? A gente chegou lá, a gente já viu que tinha igreja, e eu disse, você precisa de quê? Ele fez, de escola. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer escola? E aí vem uma história interessante, porque eu era o pior aluno da sala. Eu era o pior aluno da sala, eu não tirava nota boa, exatamente. Eu disse, como é que eu vou construir uma escola? Né? Como é que eu vou fazer isso? E aí foi muito interessante para mim, porque eu tive que aprender tudo de novo. Eu aprendi a construir, eu não sabia mexer com obra, então a gente tem uma mão de obra bem precária nessa região. E eu disse, não, eu preciso aprender a construir, então criei um grupo de WhatsApp com engenheiros, amigos, arquitetos que me ajudaram na planta da... E é muito interessante, porque a gente acha que na vida a gente não pode aprender coisa nova, a gente não pode se reinventar. E eu me reinventei totalmente depois dos 30. Eu disse, não, vou aprender coisa nova. E eu comecei a aprender. Aí, inicialmente, eu não tinha dinheiro para fazer nada. A não ser o meu dinheiro pessoal, de indenização, de coisas que a gente vendeu aqui. Aí eu disse, cara, sabe de uma coisa, Débora? Vamos investir o nosso dinheiro. E aí eu comprei um terreno. Comprei um dinheiro que eu tinha, fiz uma base e disse, vou começar. Fiz uma foto e botei na internet. E comecei a usar aquela frase do reverendo Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, né? Tenho um sonho. Que ele diz, eu tenho um sonho. E qual é o sonho? Construir escola. Eu já fiz uma parte. E aí as pessoas começaram a contribuir, eu comecei a crescer na internet, né? Isley foi, levou seguidor, Fábio foi, levou seguidor. E até o momento que eu recebi um brasileiro, um caruaruense, que chama Anderson Dias, que é hoje o homem mais rápido do mundo, que deu a volta ao mundo, 196 sonhos. Meu sonho era bater um papo com esse cara, velho. Pronto, Anderson Dias é um irmão meu. Todo mundo fez matéria com ele, pô. Anderson Dias todas as televisões. Isley, porque eu passei o contato e tal. Oi. Pronto, Anderson é como se fosse um filho pra mim, virou um grande amigo. E ele estava passando pelo Senegal para completar a sua jornada e me pediu ajuda. Disse, Carlinhos, me leva na Gâmbia e em Guiné-Bissau, são países vizinhos, tu vai comigo? Eu disse, vou. E aí, num domingo, ele foi na escola, ele não conhecia o projeto, porque ele não me conhecia. E quando ele viu aquilo, ele me botou nas redes sociais. Aí ele começou a me filmar, ele tinha mais de 800 mil seguidores na época. E aí eu comecei a ganhar 10, 20, 30 mil seguidores. E eu comecei, através das redes sociais... levantar recurso. Eu não conhecia muito, não sabia muito lidar com Instagram, essas coisas. E ele começou a me ensinar enquanto estava lá. E quando ele foi embora, ele deixou. Então eu mostrava todo dia. Eu botava um tijolo, eu dizia, gente, eu tô aqui construindo. Aí comprei o tijolo, paguei o tijolo. Tu botava isso no YouTube? Não, ou no Instagram? No Instagram, nos stories. Ok. Meio Carlinhos Maia da vida. Carlinhos Maia. O que eu tô fazendo. Beleza. Tô entrando aqui. Olha, hoje a gente vai fazer isso. Custa tantos mil, mas falta a cerâmica. Quem quer ajudar? Não brinque não. Então, com muito humor, com muita brincadeira, as pessoas... Certo, Carlinhos. Aí, essa doação em dinheiro, né? Se quiser beber água, pode beber, viu, velho? Não, tranquilo. Essa doação em dinheiro, Carlinhos, que chegava, as pessoas depositavam numa conta aqui no Brasil, não é isso? Como é que chega nesse país, lá no Senegal, como é a conversão disso? Cara? Ou a gente enviava via Western Union para lá. Western Union. A gente tem a conta da missão lá, que também as pessoas podem fazer uma transferência direto para a ONG. E lá o tesoureiro recebe, o tesoureiro é um senegalês, é o Alex Yumbai, e a gente aplicava o dinheiro ou fazia via Western Union. Eu chegava lá, tirava na boca do caixa, ia para a obra, comprar tijolo, comprar as coisas e prestava conta. Vendia, comprava, pegava a nota, botava aqui. Até na hora de pagar mesmo eu mostrava na internet. E a mão de obra, Carlinhos? Como é que é a mão de obra lá nesse país? A mão de obra foi um desafio muito grande. E eu estou procurando aqui o vídeo da escola para ele mostrando. Ah, o vídeo da escola? Essa aqui, ó. Esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Vídeo para 400 crianças. Tá, eu e um monte de criança aqui embaixo. Qual é o missionário... Não, é Carlinhos Senegal o canal. É Carlinhos Senegal. O canal, isso. É Carlinhos Senegal. O canal. É no YouTube, é. Aí tem assim... vai ver foto da escola. Missionários inauguram uma escola para 400 crianças no Senegal. É o título. Carlinhos Senegal... Não é isso, Carlinhos? É isso. Carlinhos Senegal. Essa página é a nossa página, mas a antiga. Agora tem a minha pessoal, né? Carlinhos Senegal. Que eu dou dica, que eu falo sobre os projetos e tal. Sei. E aí o que aconteceu? Eu usei o meu dinheiro, startei e as pessoas começaram a mandar dinheiro e eu comecei a fazer. Só que assim, o meu sonho era fazer 3 salinhas com banheiro.
E aí eu comprei 6 lotes, comprei mais de 1.000 metros de terra. Carinha, 1.000 metros quadrados de terra. Eu gosto de perguntar muito assim, desculpa, mas Não, vai como é a embora. parte, já que a gente está falando de um país pobre, né? Isso. Parte de constrói um banheiro, a parte Material, saneamento, como é que é isso lá? Isso é uma pergunta boa, porque Hein? inicialmente eu disse, como é que eu vou fazer tudo isso? Primeiro, material. E aí eu mandei buscar, Aqui, Carlinhos, você passa aqui no cantinho. pode passar? Daqui a pouco a gente vai mostrar Ou essa você escola. desce e você... Aqui, Isso. pronto. Ou- Aqui, essa aqui, ó. 4. Deixa aí que a gente vai chamar daqui a pouco. E aí o que é que acontece? Eu trazia material da capital, porque também eu disse assim, Hugo, eu quero dar o melhor para as crianças. Eu fui na escola do meu filho, eu disse, eu quero a mesma coisa da escola do meu filho na escola das crianças. A escola particular. A escola particular. Porque às vezes a gente tem essa coisa de dizer, não, vamos ajudar pessoas, mas vamos dar macarrão com salsicha. E dali eu saio para um restaurante para comer picanha. E eu já fui pobre, né? Eu nasci e me criei. Eu nasci em São Paulo, mas vim para Recife muito cedo e me criei em Santo Aleixo, Jaboatão Velho. Que é periferia. E assim, eu disse, poxa, eu já fui um garoto pobre, nunca me faltou nada, mas fui pobre. E eu quero ter as mesmas coisas que as pessoas que podem ter têm, né? Então, eu disse, eu quero botar o mesmo material. Então, eu comprei a mesma janela do mesmo material da escola do meu filho, a cerâmica. Massa, velho. E aí eu tive que estudar mais para poder ajudar os pedreiros a fazer aquilo que eu estava querendo fazer, né? Com qualidade, porque como é um lugar muito afastado da cidade, a zona rural, você não tem uma mão de obra tão qualificada. Mas mesmo assim, eu levei 3 anos e meio para fazer a escola. Pedindo dinheiro, aplicando dinheiro, né? Envelheci 100 anos, porque é muito trabalhoso. Não, cara. Você vai ver, o sol é muito quente. Como é que tu tá? Tu é a mesma coisa, pô. Aí, ó. Isso foi de que ano mesmo? Mas com 30 anos eu tava muito diferente. Tá bem, pô. Tá vai bem passando ainda. aí que vai mostrar a escola de cima. É. E aí você vai ver que é um loteamento bem novo. E eu comecei a mostrar. Eu comecei a mostrar na internet, as pessoas começaram a entrar em contato. E aí, passou 1 ano e meio depois, veio a pandemia. Mesmo assim, eu continuei arrecadando através das redes sociais. 2020 começou a pandemia, em março, né? Eu comecei a escola de 2018, no meio de 2018. Olha aí, essa aqui é... Olha, essa é a escola? Essa é a escola. Cara! Aumenta mais um pouquinho, Isso André. foi na inauguração da própria escola, né? Tá cheio de criança. Ó. Que massa, velho. Nesse dia, a gente tinha feito uma campanha para entrega de 400 óculos e consulta, né? Oftalmológica. Olha, gente, olha, até drone teve, rapaz. Eu tenho um dronezinho, então para onde eu vou, eu levo e filmo. É aquela coisa, o que não tem, eu faço. Para uma comunidade que hoje, segundo a Secretaria de Educação do Senegal, é o lugar mais afetado pela falta de escola. Pois é, muito obrigado. Hoje é um dia de festa, tá? Vamos para cima, porque a missão ela não para, ela continua. Que Deus abençoe, vamos embora. Beleza, para aí. Caraca, olha aí, olha aí. E aí nasce um comunicador também, né? Porque eu não sabia que eu sabia falar nas câmeras. Isso chama-se passagem. Ah, é passagem? É a passagem do repórter. Quero aprender com você. É a passagem do repórter. Olha o banheiro aí, ó. Esse é o Alex. É o Alex? Deixa eu contar, dá um stop. Dá um stopinho aí. Esse cara, que a minha ideia central era assim, eu sempre pensei, eu disse, caramba, eu estava na periferia e sempre tínhamos projetos sociais que vinham, davam e iam embora. E nunca ficava ninguém. E eu cresci com isso, eu disse, meu Deus, se alguém tivesse me ensinado, eu poderia ter feito. E eu poderia ter dado continuidade. E eu disse, todo projeto que eu desenvolver, ele tem que ter continuidade e a entrega do protagonismo aos locais. E aí eu conheci a Alex logo no início, nem escola tinha, lá no curso de informática. Ele disse, ele me chama de pai, porque eu acabei virando um pai para ele. Ele disse, pai, eu gostaria de estudar. E eu disse para ele, você quer estudar informática? Ele fez, quero. E eu disse, vamos embora. Então ele estudou, fez um estágio comigo, foi o melhor aluno, fez um estágio e virou o nosso professor de informática. Quando surge a oportunidade de construir a escola, eu descubro que ele é dessa aldeia, dessa comunidade. E ele também foi o garoto que caminhou muito para ir para a escola. Eu disse, meu irmão, ele conhece a história. Eu disse, vamos construir uma escola? Ele fez agora. Então, ele faz parte do conselho, do diretor do Instituto Dorcas, ele é o tesoureiro /diretor, que agora ele está ocupando temporariamente a vaga de diretor.
E ele foi crescendo, 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 crescendo. E eu disse, olha só, é você que está construindo. Eu sou só o suporte. É você que está fazendo. Eu sou só o suporte. Que e é muito massa. engraçado porque isso faz parte do processo de empoderamento local. Você vai saindo e você vai entregando. Você vai saindo e vai entregando. Até que ele assuma. E ele assumiu, né? Hoje ele é o diretor da escola. Remunerado? Remunerado. Ganha muito mais do que muitos diretores, porque eu pago muito bem para os professores. E é também uma forma de a gente dizer... Tu diz que paga bem, como é na moeda lá? A moeda senegalesa é a antiga moeda francesa, é o franco. O franco. O franco senegalês, que é o mesmo papel da moeda francesa, porque a França entrou na zona do euro e a gente continuou com a mesma moeda, que é a zona do franco. São vários países do oeste da África que utilizam a mesma moeda para se fortalecer. Só para ser chato, quantos francos ele ganha? Ele ganha quase 2.000 francos. Que com na a conversão... cotação. Não, desculpa, quase 2.000 reais. Caraca! Só que um diretor, o piso de um diretor é 1.000, é como se fosse um salário mínimo. Sei. Ele ganha o dobro de um diretor. Essa remuneração, o salário vem pela missão da Isso. Igreja Metodista? Não, isso passa tudo por mim. A Igreja Metodista, ela só é a minha denominação. Denominação, mas né? o Instituto Dorcas é uma ONG à parte. Uma ONG à parte Que também não tem denominação. que recebe doação do mundo inteiro. Do mundo, inclusive, da Igreja Católica. Ah, que massa! Eu dei uma matéria uma entrevista para Canção Nova do canal de Aparecida, eu assisto. Me convidaram e tal. Então, assim, a gente tenta trabalhar com todas as religiões, porque, na verdade, o intuito final é fazer com que as crianças tenham acesso à escola, né? Tenham acesso a uma educação. Então, o dinheiro que paga ele é o dinheiro que vocês mandam, né? Que vocês massa, estão doando. Carlinho, eu conheci um projeto aqui há muitos anos, quando eu trabalhava na Globo ainda. Eu não sei se esse projeto existe. De uma organização também, uma ONG, que pegava jovens e idosos lá do sertão que nunca tinham visto praia na vida, nunca tinham entrado num shopping, e sempre muitas dessas crianças e idosos nunca foram da cá, já foram? Não, visitar um shopping? Não, muitos não foram. Tu tem esse trabalho para eles conhecerem também o outro lado? O que é que acontece? A gente está falando de um lugar muito conservador, muito fechado. Então, muitas das crianças nem viram um homem branco. E viram pela primeira vez um estrangeiro. Por exemplo, quando eu subi o drone, eu tenho que ter cuidado para parar e explicar o que é um drone. Porque você Caraca, não. Então velho. é algo um pouco mais complexo. Porque ele nunca viu um drone, ele não sabe o que é um drone, porque vivem isolados em comunidades. Então, e eles também, eu não posso levar, porque depois, se ele quiser ir de novo, como é que vai fazer para levar? Mas O pai, assim, tem um contexto cultural muito complexo. Mas tu achas que isso mexeria com a cabeça de um jovem, de um idoso, conhecer um shopping, conhecer o país dele, a capital do país, por exemplo, cara? Eu levei a mãe de Alex para a capital, ela nunca tinha ido. Porque ela precisava de uma consulta médica. Eu disse, vamos lá para casa, tu dorme lá com a gente. E a gente levou ela. Mas o que é que acontece? Eu vou explicar a questão geográfica. As divisões do continente africano de países foram feitas por colonizadores. Então, para uma pessoa da aldeia, ela tem um rei. E o rei é um local. Então, para ela, o presidente é o rei. Não é o presidente do Senegal. Então, existe uma divisão entre Estado e tradição. Caraca. Ou seja, é como no Brasil de hoje, por exemplo, eu tive agora no extremo norte do Mato Grosso e conheci os Caiapós. E tem um Raioni, que é um grande cacique. Ele é o líder daquela aldeia. O Estado não tem uma intervenção direta por causa das proteções que o Estado também promove para aquela comunidade. Então, é praticamente a mesma coisa, traduzindo para a nossa linguagem. Então, é como se eu fosse numa aldeia Caiapó, pegasse um Caiapó e trouxesse para Copacabana. E o cara, ele não vai saber lidar com isso. Ele pode ficar assustado, ele nunca saiu dali. Não é uma questão de ignorância, mas uma questão de ter vivido muito tempo dentro de uma comunidade. Então, para ele, o rei, quando vai trocar presidente, eu falo na aldeia, vai trocar presidente, ele fez.
tanto faz. Para mim, não tem interferência nenhuma. Ele Porque faz assim. ele não paga imposto porque ele vive numa economia de subsistência, ele planta, ele colhe dentro da aldeia, ele tem a religião dele local, ele tem as tradições, então ele não precisa do mundo lá fora. Então não tem uma interferência do governo federal nessa cidadezinha. Não tem. Não tem verba. É muito superficial. Não tem verba. No período de campanha, os políticos vão atrás porque são pessoas, são votos, né? Todo lugar existe isso. Em todo lugar do mundo é isso. Mas assim, existem as tradições e elas são muito bem preservadas no Senegal. E eu vejo isso como um ponto extremamente positivo, porque você preserva as suas tradições, você preserva a história do seu povo. Aí, para um líder de uma aldeia, ele não tá nem aí porque os franceses colocaram Dakar, o nome da capital. Sei. Tanto que tem a corrida Paris-Dakar, né? Eles não estão nem aí para isso. O que é que eles querem? Que a chuva venha, que eles lancem a semente, que eles plantem, que ele consiga sustentar a família, que os filhos cresçam, casem, tenham filhos e plantem e mantenham as tradições. Então, é um estilo de vida muito diferente do nosso, né? De manter as tradições, de ter família. Então, é como a gente trabalha, quer ter um dinheirinho no banco, quer pagar uma escola boa pro filho e quer manter essa forma da gente viver. Para ele diz, por que eu conheceria? Por que eu sairia daqui? Então, tem coisas que não faz sentido. Que loucura. Só para você ver. A gente conheceu uma mulher, uma senegalesa, e ela disse, eu tô com fome. Eu vou almoçar, eu almoço muito tarde. Aí minha mulher disse, por que você não leva uma marmita para o trabalho? Aí ela ficou olhando, marmita? Ela passou um tempo sem entender o que eu estava querendo dizer. Porque na cultura senegalesa, a gente come junto, num prato só. Se você não tem comida para todos, não tem comida para ninguém. Não existe essa questão de você comer sozinho. Não tem essa coisa do individual. Porque um lugar onde se vive em comunidade, tudo é de todos. Se não tem para todos, não tem para ninguém. Que louco. E aí a gente falando, não, você sai. Aí tu sai e come assim, comer escondido. Da onde você tirou isso? Tipo assim, então tem coisas que para você é fácil pensar, mas não tem tradução na cultura. Porque é um tempo muito grande para transformar uma pessoa naquilo que ela é. Que é algo que a gente busca hoje, né? A vida em comunidade, dividir, todo mundo pensar uns nos outros. Então, só para você ver, uma das maiores ofensas que você pode fazer contra um senegalês é você chamar ele de mal educado. Como é que ele chamaria de mal educado um senegalês? Pronto. Na língua local você diz dangarel. Dangarel. Réu, a palavra réu, ela é muito ofensiva, porque quando eu digo Hugo não é educado, significa que a mãe de Hugo não cumpriu o papel dela na sociedade, na maternidade. Significa que o pai dele é um nada, é um cara que não conseguiu suprir a família de educação. Ele não foi cuidadoso. Isso pra ele é a morte. Aí você tá entendendo? Entendi. Não, eu nunca. O senegalês é um cara muito calmo, muito pacífico, apesar de ser muito forte, grande, mas são pessoas muito pacíficas. E você vê um cara perder a cabeça, eu já vi por chamar ele de mal educado. Então, isso não faz sentido na sua cultura. Porque a gente chama até de filho de não sei o que e tal, xinga o cara. Mas depois pede perdão, tá tudo certo. No Senegal, nunca faça isso, porque exercer a maternidade e a paternidade é algo muito sério. Então, assim, você não pensa, eu vou me embora pensando em você. Você pensa sempre no grupo. É uma vivência em comunidade. Então, tem uma frase que a gente diz, eu sou porque somos. Ubuntu, né? A filosofia Ubuntu. Eu sou porque somos. Eu não sou Carlinhos, o mérito não é meu. Você fez uma escola. Não, fizemos uma escola. Ninguém faz sozinho. Se você parar para pensar... Nada na primeira pessoa. Hugo chega aqui porque tem pai, tem mãe, tem tio, tem um amigo, tem alguém que roda uma chave, tem uma bronca dada. Então, nós somos um conjunto de lições que a gente aprendeu no longo da caminhada. Agora, Carlinhos, essa frase, então, não vale muito para alguns países, algumas cidades do Senegal. O mundo hoje é globalizado. Como é que é a globalização lá? Internet, tem Instagram, tem Twitter, tem Telegram. Como é que é a vida deles sem Wi-Fi, por exemplo? Bora lá. A primeira tentativa de globalização foi com a colonização, né?
A colonização, ela chega com peruca, com espelho, com comida, com cores, com tinta. Mas a cultura senegalesa ela é muito resistente à globalização, porque com a globalização vem os problemas dela, vem os problemas. Então, existe um medo muito grande, que é um medo que a gente, desse mundo, né, esse mundo globalizado, a gente não tem, da gente, celular é bacana, mas quais são os problemas que eles vão gerar? Essa reflexão não é feita no universo da gente, porque a gente é uma sociedade muito superficial, em que a gente pensa no hoje. Hoje vai ser bom, porque hoje eu vou falar com você rápido. Eu não preciso mandar um mensageiro. Mas nesse mundo de reflexão, e a sociedade senegalesa, ela reflete muito, e é uma das coisas que se aprende, né, com essa sociedade, é a pensar. Mas isso vai tomar energia, isso vai tomar tempo. As crianças vão aprender coisas que eu não gostaria que elas aprendessem. Mas... Tudo bem, a gente tem que... Eu estou falando como um observador da cultura, certo. Não é a minha opinião aqui. Certo. Mas eu te pergunto o seguinte, então quer dizer que essa reportagem que a Isley fez, eles não tiveram acesso? Muitos não viram, alguns viram. Você pegou, levou, mostrou no celular? O pessoal da escola viu, mas o pessoal não viu porque não tem luz elétrica. Mas, por exemplo, as fotografias eu tive o cuidado de imprimir e levar. Porque eles diziam, e aí eu ouvi eles dizendo, né? Vocês tiram foto e a gente nunca vê. Aí eu peguei essa informação e disse, não, eu acho que eu vou ser o primeiro a fazer isso. Gastei um dinheirão, imprimi um monte de foto e eles guardam lá com o maior cuidado para não estragar. Caraca, velho, Mas você tem que ter muito cuidado, porque o que acontece? O que é a globalização? É fazer o que os americanos fazem. Em resumo, é isso, né? É moda agora andar com um boné para trás. Aí, se você faz, você é uma pessoa globalizada, né? Eu lembro de um programa antigo que tinha... Imagina se eles verem um clipe da Anitta, hein? Aí escândalo. Não, a gente tá falando de um país muçulmano. Pois imagina. Onde as mulheres cobrem o corpo. Eles terem acesso a isso. Aquela música dela envolver. Misericórdia. E aí o que acontece? Eu vi uma vez a Elis Regina falando no Vox Populis, que é um programa antiguíssimo. Ela falando sobre ela ter chegado aqui em Tracunhaém e ver um jovem falando ok, que era a grande luta dos conservadores com a língua portuguesa, né? Ariano Suassuna, todo mundo naquela época. E você viu a mutação que a língua sofreu. E a confusão que a gente tem para educar hoje as pessoas. Porque você diz uma coisa, a internet diz outra. Né? Você fala uma coisa, a internet... Mas isso é normal. Mas é normal aonde? Porque é normal numa determinada região que faz mais calor. Por exemplo, aqui eu estava na temperatura acima de 40 graus. Ele está usando paletó. Paletó, cara. Isso... Nossa. Então... Exatamente. Então, o meu trabalho também, nesse momento, é dizer, olha só, Alex, está fazendo calor, usa uma roupa tradicional. Para ele não... Mas aí é que tá. Como os homens que têm poder usam paletó, se você quer ter poder, você usa paletó. Entendi. Que acontece aqui no Brasil, né? Por exemplo, você vai numa igreja evangélica, no interior, calor, o pastor de paletó. E por que ele está de paletó se Jesus não usou paletó e gravata? De onde vem essa referência? Ou seja, a gente vai construindo essas referências culturais com base em pessoas poderosas que estão vivendo em outra cultura. Certo, mas aí vai a minha pergunta também, mais uma vez. Você como um crente, isso. Como é que tu lidou com a cultura de um país tão muçulmano? Isso. A primeira coisa que eu aprendi no Senegal foi a ser tolerante. Porque eu nunca ia aprender a ser tolerante aqui, porque aqui todo mundo é cristão, praticamente, de uma certa forma. 80%. Porque se você olhar as religiões de matrizes cristãs, mesmo o espiritismo, a Umbanda, que Jesus está dentro da Umbanda, e outras religiões de matrizes cristãs, são religiões cristãs. Catolicismo, protestantismo, são religiões de matriz. O Islã não é uma religião de matriz cristã. E lá eu era minoria. Aqui eu sou maioria. Então eu aprendo sobre tolerância quando eu sou minoria. Você quer ser respeitado no momento em que você não tem um poder sobre as outras pessoas. E aí, quando eu chego lá nesse lugar, não tem cristão. Em algumas cidades eu era o único cristão. Então, mas eu cheguei no Senegal, fui muito bem respeitado.
Os muçulmanos me respeitavam muito e curiosos, perguntavam como é que funciona a igreja, Jesus, a religião cristã. Nunca fui ofendido de nenhuma forma, nunca fui perseguido. Agora também assim, eu respeito muito, sabe? A minha visão é sempre de aprender. Qual é a hora que eles viram para Meca, né? Meca? Qual é a hora? A cada cinco vezes no dia, eles oram, né, virado para Meca, que é a Kaaba, é uma pedra muito importante para o Islã, que fica lá na Arábia Saudita, e eles oram de manhã, de 7h45, são 5 horas no dia. 7h45, eu acho que é 10h45, eu não gravei bem os horários, mas vai até a última oração, que é na noite. Mesmo na construção da escola, eles paravam? Paravam. Inclusive, separam um lugarzinho para oração. Um tapetezinho. Um tapetezinho, até um saco de cimento, ele rasgava, abria para não machucar o joelho, mas orava, fazia oração. Que também foi outro ensinamento que eu aprendi, né? Eu preciso orar mais. Precisa. Porque a gente... Precisamos, viu? Porque a gente... no Brasil é um lugar de católicos e protestantes não praticantes. E eu disse, o cara ora 5 vezes no dia. Agora mesmo a gente tá no período do Ramadã, que é o jejum muçulmano, é um dos pilares do Islã. E se faz jejum desde das 7h pouca da manhã até as 7h pouca da noite. 12 horas. Não, desculpa. É bem cedinho, quase o dia todo. Um pouco mais de 12 horas. Nem água, nada. Os mais tradicionais não bebem nem água, né? Caraca. E aí eu disse, poxa, eu preciso também fazer isso e orar também, pedir a Deus pela paz do mundo. Então também isso me ensinou bastante. Eu sou um cara muito aberto e eu gosto de aprender o que é bom das outras culturas e religião. Né? Mesmo que eu acredite em Jesus, mesmo que eu ore para Jesus, foi uma das coisas que eu aprendi no Senegal, a ser muito tolerante com os outros. E aí eu descubro que o Brasil é um país que é muito intolerante com as minorias. Só para a gente finalizar esse nosso bate-papo sobre o Senegal, tu ensina para eles também a cultura brasileira, por exemplo, a escravidão, você fala de Zumbi dos Palmares para eles, troca essa relação? Isso. Inicialmente, na verdade, a escravidão é uma marca que é impressa no dia a dia das pessoas, né? Porque ela começa com a colonização do Senegal. Então, em algum momento, eles não estudam a história dos escravos, das pessoas escravizadas que foram embora. Não existe esse estudo. Mas muitos me perguntam, como é que é no Brasil? Tem negro lá também. Muito. E por que tem negro? Eu disse, o Brasil é o país que tem mais negro fora da África. E eu começo a contar a história. Conto a história de Zumbi, conto a história do povo negro, as consequências da colonização, da escravidão na economia atual. E aí eles gostam muito de ouvir a continuidade dessa história que não foi contada nem pra gente o antes da África e nem pra eles o depois da escravidão, né? Quando tu fala em Pelé, eles sabem quem Não precisa falar. Pelé é o rei do futebol no mundo todo. Isso é loucura, né? Não, falou em Pelé, eles sabem... Não. Você chega no fim Pelé! do mundo, eles gritam Pelé e Neymar. Pelé e Neymar. Ronaldinho? Então, nem tanto, né? Ronaldinho Gaúcho, né? Gaúcho. O Gaúcho, não é um fenômeno. É muito mais figuras negras, por conta da lógico, da é identificação. certíssimo. Michael Jackson. Alex fazia Michael Jackson quando era criança. Dançava na aldeia. Isso, que coisa legal. Ô, Carlinho, então o teu trabalho continua lá no Senegal? Só essa escola? Tu pretende fazer mais escolas? Como é que tá a tua vida agora? O que aconteceu? Eu trabalhei 8 anos lá e eu fiz um trabalho de desenvolvimento comunitário. Me chamaram de empreendedor social porque eu desenvolvi um negócio, né, que é a criação de codornas, eu nem falei. Eita, eu ia falar isso. Criação de codorna. Criação de codornas, que era uma forma também da escola se sustentar, né? Ela é sustentada parcialmente por esse negócio. E o que aconteceu? Quando eu ia tirar férias no ano 2020, teve a pandemia. Botei para 2001, teve pandemia. Então, assim, a gente nunca conseguiu sair. E eu saí no final de 2021, a escola já inaugurada, funcionando com o Alex, e eu virei mentor dele. Então, a ideia era chegar no Brasil, descansar um pouco nesse período, mas eu não consegui. Quando eu cheguei aqui, todo mundo que me conhecia através das redes sociais disse, tu estás aqui, então vem aqui falar, vem aqui ensinar, vem aqui... E aí eu virei um professor de gestão de projetos e captador de recursos, porque eu captei mais de R$1 milhão. E todo mundo ficou pensando, como é que você fez isso? Eu criei um curso, eu tenho um curso de captação, eu tenho um curso de gestão de projetos, minha mulher tem um curso de cultura, onde a gente dá esse trio para pessoas que querem desenvolver projetos sociais. E eu virei um mentor
de pessoas que desenvolvem projetos sociais. Hoje eu dou mentoria em mais de 10 países espalhados pelo mundo. Caramba. Todos os projetos ligados à educação. E tudo que tu ganha, Boto lá. bota lá no Eu dou aula, agora mesmo eu estava em Cuiabá, final de semana passado, dando aula. Então, eu recebo os valores e invisto. Agora eu estou indo construir o telhado da escola. Cara, e quem quiser contribuir, como é que é, Carlinhos? Se você quiser contribuir, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui Lógico. no comentário, né, na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato, eu vou passar para você todos os códigos dos bancos para você fazer sua contribuição e falar um pouco mais A gente sobre o bota trabalho, isso né? na descrição, Na descrição do vídeo. no YouTube. Exatamente. Mas só dá o WhatsApp. Eu dou o WhatsApp lá. Agora, pode ser Agora agora. mesmo. É mais 221, que é o código do Senegal. 221, mais 221. Aí tem 77 415 15 10. 77 415 15 10. Pronto. Eu fico pensando porque eu não tenho o hábito de falar em português, meu número, eu falo só francês. Pronto, olha aí. Então, meu irmão, parabéns, cara. Foi um prazerzaço Prazer ter. meu Porra, bicho, a gente conhecer aqui. você, Tá vendo que conhecer isso sua a gente história. não aprende na escola nada sobre o Senegal. E já dizia Chico César, né? Deve ser legal ser negão no Senegal. Senegal. Deve ser por isso que eu fui pra lá. E tem outra, Senegal. Que conta a história do povo senegalês. Eu sempre ouvi, como são palavras que não conheço na minha língua. Quem canta muito bem o Senegal é o Olodum. Exatamente. Né? O Olodum, poxa Maria. Quando a gente conhece aqui as músicas, né, afro-brasileiras, a gente vê que tem tudo a ver com o Senegal, tem tudo a ver com aquela região do oeste da África. E eu gosto de encerrar sempre, às vezes, com um convidado assim, que a gente tem uma coisa em comum, é com aquela frasezinha ali. Eu queria que tu desse uma olhada ali, ó. Queira bem, plante o bem e o resto vem. Não é isso? É exatamente isso. Queira bem, plante o bem, que o resto chega. Semeie coisas boas que você vai colher. Carlinhos Senegal do Brasil / Pernambuco, Recife. Pernambuco, Recife. Segue lá o cara no Instagram também, Carlinhos. Tudo é Carlinhos Senegal. Carlinhos Senegal. No Instagram, TikTok, Kawaii, até Kawaii eu tenho. E no YouTube, meu canal, Carlinhos Senegal, eu dou dicas do terceiro setor, de como captar, de como fazer gestão. Maravilha. Então vai lá, Carlinhos Senegal, a gente bateu esse papo maravilhoso. Se você quiser contribuir com mais uma escola lá no Senegal, você já sabe tudo aqui dele, o telefone ele já deu. Segue ele no Instagram, no Facebook, tudo. Tá tudo lá. É Carlinhos Senegal. Valeu, galera. Vamos embora.